Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Projeto 322, uma live de perguntas e respostas sempre com um tema principal. Eu sou Tatiana Ribeiro. Eu sou Johnson Rigueira. E o tema de hoje é cada coisa em seu lugar. E é isso aí. A gente fez um conteúdo há um bom tempo, né? Que tinha um vídeo mais curtinho que saiu eu falando de plantinhas nascendo na fachada, que coisa linda é a natureza, ela vence todos os obstáculos, socorro! E esse foi um dos nossos vídeos mais visualizados e curtidos por aí, né? Então a gente resolveu trazer o tema pra gente discutir aqui nessa live com vocês. Para quem está chegando aí, né, bem-vindos. Obrigado aí pela presença. Deixa eu ver. Pois é, então, a gente queria dizer, né, é sobre isso, né, o tema principal é essa onda verde aí, que já vem há alguns anos que a gente tem essa onda verde, essa natureza, e claro, natureza é legal, a gente é fã da natureza. Quem viu aí os nossos stories há uns dias atrás, a gente lá no meio do mato, né? Toda vez que a gente quer recuperar energia, toda vez que a gente precisa de recuperar energia, lá vai a gente pro meio do mato outra vez para poder recuperar energia. Mas isso na estrutura, né? Essa onda verde, tudo isso na estrutura depende muito se isso foi considerado no projeto lá no início. Se foi considerado lá no projeto lá no início, é tudo muito lindo. Quando não foi considerado, aí a natureza já não tá legal mais. Depende muito do que é, aonde que tá, por que tá. E um detalhe que vale a pena comentar sobre o que a Tati falou, né? Se foi considerado lá no projeto, pô, beleza, foi considerado lá no projeto, então em princípio não tem por que ter problema, mas saiba que é mais um ponto para se ter cuidado, né, com relação a quê? A manutenção preventiva. Isso aí é mais ou menos como comparar um Fusquinha com nem vou falar um Ferrari, com um Volvo. É um carro super atual, cheio de botãozinho, cheio de coisa, que quanto mais botãozinho tiver, mais coisa para dar errado, para estragar, para fazer manutenção. Então essa questão de fachada verde, jardim suspenso, telhado verde, jardineira, assim, tudo isso perfeito, né? Se tivesse sido previsto no projeto, principalmente com relação às cargas, daqui a pouco a gente fala um pouco sobre isso, né? Quanto que a terra pesa aí. Mas tudo isso são pontos de atenção para a gente tomar cuidado, principalmente com relação à impermeabilização, né? Que foi até tema que a gente teve do bate-papo aí com o engenheiro Kirk na semana passada. Então esses pontos, né? Se a impermeabilização não estiver feita correta desde o começo, ou mesmo que tenha sido feita correta no começo, mas não tem uma manutenção adequada, não tem uma atenção contínua, pode virar um grande problema para a estrutura, pode virar um grande incômodo aí para vizinhos, e pode ficar muito caro de arrumar quando você não dá atenção devida e você deixa passar e deixa o problema ir avançando. Então pode ficar muito caro, muito caro. Eu não sei se o pessoal que está assistindo aí tem alguma questão relacionada a isso, já passou uma situação assim, né? Uma das principais coisas, né? A gente vê, às vezes a gente recebe em reforma o pessoal querer criar um jardim interno, né? Uma coisa é você colocar um vaso de planta na sua varanda. O peso desse vaso de planta já tá ali, né? Considerado dentro da sobrecarga usual, digamos assim. É como um móvel mais pesado, mas é como um móvel. A outra coisa é você colocar um jardim efetivamente. Então a gente vai começar a dar a noção aí da carga, né? Do peso que é esse jardim. Todo mundo fala assim, mas isso aí é um palmo de terra. 20 centímetros de terra. Beleza.
solo, né, a terra que tem que colocar ali, ela pesa uns 1.800 quilos por metro cúbico. Se a gente multiplica então pelos 20 centímetros, né, dá uns 900 quilos por metro cúbico, certo? Desculpa, fiz errado, fiz por 0,5, nossa. Eita, Tiana, dá 360 quilos por metro cúbico, né? E um palmo nem sempre é suficiente para você colocar aquelas plantinhas com mais raízes, para elas florescerem. Uma garagem, a gente considera 300 quilos por metro quadrado, né? De sobrecarga. Então, é como se você estivesse colocando o seu carro dentro de casa, né? É como se o piso do apartamento agora virasse um piso de garagem. E a garagem não, né? A laje do apartamento, ela não suporta isso. A laje do apartamento suporta metade disso. Ela é calculada para 150 quilos por metro quadrado. Metade do que é calculado uma laje de garagem. E se a gente vai agora para cobertura, lá para o telhado, aonde as pessoas falam assim, mas vamos propiciar isso de mundo verde, vamos colocar telhado verde, né? Aonde era simplesmente uma laje impermeabilizada, vamos colocar terra ali e vamos colocar umas plantinhas. Vão ajudar a natureza a produzir oxigênio. Vai resfriar, né? A cobertura. Vai resfriar a cobertura. Uma laje de cobertura que não tem nada, ela é calculada para 50 quilos por metro quadrado. É 6 vezes mais colocar 20 centímetros de terra ali. Ou seja, isso pode jogar o edifício inteiro no chão. Então, a natureza é linda no lugar dela. Ou dentro dos parâmetros que foram calculados para... Ou dentro dos parâmetros que foram calculados para isso. Porque se aquela laje lá de cobertura já foi calculada para isso, beleza, não tem problema nenhum. A gente, né, eu já calculei piscina no último pavimento. Tá calculada para isso, né? Então ela tá ali para suportar. Fazendo uma comparação tosca aqui, né? Bem tosca mesmo, mas... mais uma vez de carro, que eu gosto. Não diga. Quando saiu a lei, né, de cinto de segurança, que todo mundo tinha que usar, todos os carros tinham que ter cinto de segurança, não sei o quê, e que todos os cintos de segurança tinham que ser de 3 pontos, né, em cima aqui, embaixo, passando pelo abdômen. Quiseram colocar isso, só que tinham carros, né, Fusca mais antigo, Fiat 147, alguns carros mais antigos mesmo, que não tinham a estrutura para receber esse novo cinto de segurança e que seria um risco, né, você colocar. Então, a comparação que eu estou fazendo é para mostrar a importância de que se o prédio é mais antigo, né, se não foi pensado para isso, se não foi projetado para isso, então tome cuidado, né, faça uma verificação, pense bem esse tipo de alteração, seja com relação ao jardim, ou seja com relação a qualquer outra ação que você vai fazer, né? Por isso cada coisa em seu lugar do tema de hoje, não é específico só para isso. Então pense bem o que vai ser feito, o que vai ser alterado, se o seu prédio está dimensionado para isso, se foi, né, se ele tem essa capacidade. Se não, faça uma verificação, contrate o engenheiro adequado para fazer essa verificação, ou pegue os projetos e verifique com a construtora se pode ser feito. Não deixe nada ao acaso, né? Cuidado com o entusiasmo, né? Que de repente junta muita gente e fala assim, vamos fazer, e aí... É igual aquela história, né? Já não tem mais criança no condomínio, vamos transformar o espaço Kids numa academia, né? Uma coisa é o peso de crianças e brinquedos infantis em cima de uma laje. Outra coisa totalmente diferente é uma academia de ginástica em cima, uma biblioteca ali, né? Bom, e até agora a gente estava falando, né, de coisas que são perfeitamente previstas, tá? De projeto, de fazer um jardim, de tudo isso. Agora a gente queria levar os olhos de vocês para uma coisa que acaba acontecendo no dia a dia, de forma rotineira,
e de tanto a gente ver, a gente deixa de ver. Olha só que contradição, né? Mas isso aí é igual, sei lá, a janela da sua casa que fica suja há muito tempo e chega uma hora que você nem enxerga ela. É igual a gente que tem cachorro em casa, ele cava um buraco na parede aqui e o buraco incomoda no começo, depois a gente nem vê o buraco mais, então tudo isso. Muitas vezes a gente vê plantas nascendo na fachada do edifício, plantas que começam a nascer no muro de divisa ou de arrimo, nas fissuras que dão às vezes entre a alvenaria, né, os blocos cerâmicos e a viga, né, a estrutura efetivamente. Muito acontece também nas fissuras que saem da quina da janela do lado de fora do prédio. Então abrem fissuras ali quando chove entra umidade, gera uma condição propícia para nascer uma plantinha. A gente está no Brasil e aqui nasce planta em qualquer lugar, né? E aí essas plantas vão se desenvolvendo ali, vão nascendo, vão criando raízes e a gente não dá atenção para isso. E isso é extremamente prejudicial para a estrutura, né? No encontro, né, do pilar, os prédios que são de pilotis, né, sobre pilotis, que a garagem é aberta, então a chuva entra ali e tem aquela fissura que fica entre o pilar e o chão da garagem e nasce uma plantinha ali. Ou em barbacãs, você sabe o que é barbacã? A gente explicou outro dia, né? Aqueles furinhos do muro. Outro dia a gente fez uma live com uma advogada que estuda estrutura do canal Direito Imobiliário, a Heloísa. E ela anotou lá e perguntou: o que é barbacã que vocês estão falando aí? Barbacã são aqueles furinhos que tem no muro, tá? Normalmente no muro de arrimo, que suporta a carga da terra do outro lado. E ali é por onde tem que sair a água. Então é lógico que tem a água ali e é muito natural que saiam plantas ali. Mas essas plantas elas não têm que estar ali, né? Isso não é natural para a estrutura. Então a importância de você estar fiscalizando isso com os olhos, né? Você que é síndico profissional, ou que é síndico morador, ou que é responsável pelo condomínio, pela estrutura, ter seus olhos treinados para isso, porque essas plantas elas têm que sair dali o quanto antes, porque elas tampam a drenagem, né? Por onde a água, quando chover muito, é por onde a água tem que sair. Então se ela está tampada ali, isso vai acumular água e tende a jogar um muro no chão, né? Exatamente. A Tati sempre fala, não é a terra que joga o muro no chão, o que joga o muro no chão é a água. O muro no chão é a água, né? Porque para a terra ele normalmente está calculado, para a água a gente calcula que tem drenagem e que aí diminui essa força que a água faz, né? Porque a força que a água faz, ela acaba duplicando a força da terra, né? E então é a água que no final das contas joga o muro no chão. E o Elton Henrique está comentando aqui, né? Essas plantas que nascem na estrutura é um indício de que algum problema na estrutura. Pois é, Elton, de repente pode ainda não ser um problema na estrutura, mas chegar a ser um problema na estrutura, né? Efetivamente, se ela nasceu ali, é que já tem uma fissura, já tem uma deformação, já tem alguma coisa que não deveria estar, né? Mas se ela nasceu num barbacã, por exemplo, e ela está pequenininha ainda não tem um problema. Se você não tirar ela dali, ela vai se tornar um problema com certeza. No barbacã pode ser um indício que não tem que na hora... Bom, entrou a chuva, tem solo de um lado, tem um dreno ali e que passou, inclusive, carregou algum material pelo dreno, né? Passou do dreno principal e foi terra para ali, porque aí fica mais propício ainda. Então, verificar constantemente. A gente já foi fazer vistoria em um prédio que não era um raminho de planta que saía, já era uma árvorezinha que estava saindo. Então, assim, e não foi de uma hora para outra que virou uma árvore, né? Então, aquele raminho que está saindo, o raminho em si, enquanto ele é raminho, ele não é um problema. O problema é deixar isso ali e ele continuar crescendo. E aí ele vai obstruir completamente o barbacã. E todos esses barbacãs que tem ali, né, repetindo, aqueles furinhos que tem ali, são para poder ajudar a drenagem da água, sair a água. No muro, a gente tem o dreno principal atrás do muro, né, entre o muro e o terreno. E a gente tem esses furos para ir aliviando essa pressão,
né? Para poder ir saindo ali também, ajudar o dreno principal, né? Elton, eu li sua pergunta aqui, cara, como se fosse uma afirmação, desculpa, é uma pergunta, tá? O Elton fez uma pergunta, se a existência das plantas, né, as plantas nascerem é um indício de um problema estrutural. Então, não necessariamente já é um problema, mas tende a se tornar um problema. É porque elas podem estar nascendo na fachada e isso pode ser só no reboco ali, né? Pode não estar no concreto ainda, pode não estar na estrutura em si, ela pode estar só no reboco. Mas é sinal que o reboco já fissurou e que esse reboco está com um teor de argila ou de umidade que seja maior para poder ser propício crescer aquela plantinha ali, né? Só para fazer uma comparação, se todo mundo está acostumado, né, infelizmente, a ver assim os passeios, né, as calçadas, que a raiz da árvore levanta a calçada, né? E aí a gente fala assim, poxa, mas ali é uma árvore, é uma raiz grande e tal. Mas tudo bem, só que guardadas as proporções, né, é exatamente o que vai ir acontecendo. Vai ir soltando, né, vai soltar primeiro tinta, reboco, depois alvenaria, ou vai desplacar cerâmica, né? E por isso a importância de se manter, por exemplo, uma fachada que tem cerâmica, né, com o rejunte bem cuidado, né? Fazer as inspeções aí direitinho, fazer uma manutenção da fachada, porque isso, a raiz ali, ela vai crescer e ela vai descolar a pastilha, né? E vai fazer a pastilha cair. Então e quanto mais úmida a região que a gente está, né, mais você tem tendência a ter essas plantas, né? E isso inclusive entra em cálculos, né, na hora de projetar o edifício, entra o fator se a gente está numa região muito úmida ou se a gente está numa região menos úmida. Isso aí faz diferença na hora do projeto, inclusive, tá? Exato. Então, né, reforçar essa importância da pessoa como síndico profissional, estar atento a isso, não deixar que isso vire uma coisa tão habitual, normal, né, que se torna normal, né? Não é normal. Outro lugar que é muito importante ter atenção são nas entradas de garagem, que às vezes são feitos com aqueles bloquetes intertravados, né, onde eles têm uns furos e 50% de área permeável, então essa é uma questão de prefeitura e tal. E isso faz com que fique mais propício para nascer essas plantas, principalmente no encontro com os muros, né? Independente se é um muro de divisa ou um muro de arrimo, é claro que se é um muro de divisa, estruturalmente tem menos problema, salvo que esse muro possa cair em cima da sua estrutura, né? Sempre considerando também que pode cair em cima de uma pessoa, em cima de um carro. Então, pela razão que seja, né, é muito importante ter essa atenção. A gente já foi fazer inspeção em edifícios que a entrada da garagem era todo desses bloquetes e que era praticamente uma selva o negócio, né? E aí foram perguntar, poxa, por que o piso da garagem está afundando, né? Poxa, está afundando porque essas raízes estão nascendo aqui, está abrindo cada vez mais espaço para quando chove a água entrar ali debaixo, né? Eu vou reclamar com a construtora e tal. Poxa, né, é bom a gente ter essa visão primeiro, né, antes de acionar a construtora, porque senão a gente passa até vergonha. Isso é uma questão de manutenção, né, de utilização da estrutura, não é uma questão de construção. Então ela não prevê que, poxa, eu tenho que prever que vai ter plantinha ali que não vão retirar as plantas que não estão aonde deveriam estar, né? E sempre lembrando aqui que a gente fala que a gente bate em todo mundo, né, com carinho, né? O que é do condomínio, o que é da construtora é da construtora também, né? Tanto que a gente gosta de trazer muito recurso, né, muita informação para que o síndico tenha como se precaver de problemas com a construtora, né? Principalmente com relação à concretagem, com relação à finalização da estrutura, né? Coisas que no dia a dia às vezes não incomodam, mas a gente sabe que ao longo do tempo vai ter problema, né? Inclusive a gente já fez há um tempo um conteúdo só no programa Síndico Além da Gestão, né? Um conteúdo só sobre o segredo para conseguir com a construtora tudo que você precisa, né?
A gente dá lá as dicas do que você pede, a ordem que você pede, exatamente para você conseguir tudo que você precisa. Para que ela vá vendo que você sabe do que está falando. Né? Você não é leigo no negócio. Mas voltando ao tema das plantinhas aqui, do mundo verde, né? O que a gente acha que é importante também vocês terem como visão, né? Que um edifício, na verdade, ele não é algo natural, tá? Então, tudo o que a natureza, tudo que tiver de natureza ali, que não foi estritamente planejado, tá? Quer jogar o seu prédio no chão. Isso aí é bem simples assim mesmo, tá? A chuva quer jogar seu prédio no chão, o vento quer jogar seu prédio no chão, o sol quer jogar seu prédio no chão, o granizo, o terreno quer jogar seu prédio no chão. Tudo que acontecer naturalmente, né? Se você não fizer nada para amparar o seu edifício, ele quer jogar o seu prédio no chão. Então, se o seu prédio está, por exemplo, numa rua de encosta, né? Que tem um terreno, uma descida, e chove, dá uma erosão. Cara, essa erosão quer jogar o seu prédio no chão, ela quer descalçar a fundação do seu prédio e quer jogar ele no chão. Ixi, deu uma pausa aqui, tá reconectando. Bom, reconectou. Reconectou. Então, tudo isso quer jogar o seu prédio no chão. É claro, né, que a maior parte dessas coisas são consideradas no projeto. O vento que acontece é considerado no projeto, tem determinados fatores de vento que a gente analisa, velocidade na região, se está numa região aberta, se está numa região que tem muitos edifícios muito altos, edifícios baixos, tudo isso é levado em consideração na hora do projeto, levado em consideração na hora da construção, né? Os ventos, chuva não entra muito nisso aí, mas ela entra em termos de umidade, né? Se a região é muito úmida, se é uma região industrial, tudo isso faz diferença ali, tudo isso entra no projeto. Mas tem coisas que não entram no projeto, né? Local que era só casa e passou a construir prédio alto, isso aí já é uma diferença. Já é uma diferença que não foi considerado no projeto, que vai ter uma erosão, que vai estourar uma caixa de gordura, né, de passagem de esgoto ou de gordura lá na garagem, lá no piso da garagem. Isso aí não está considerado no projeto, né? Resumindo, absolutamente tudo da natureza que não for previsto quer jogar o seu prédio no chão, e eu fico imaginando quantos prédios caíram para chegar nessas normas, nesses cálculos e tudo isso. Porque assim, isso é empírico, né? A engenharia foi evoluindo assim lá atrás, né? Lá atrás. Para quem está falando de um bom tempo. Mas com certeza, quantos erros foram um aprendizado, né? A partir de uma queda. Lá atrás era assim, a engenharia, eles começavam a construir, né? Isso aí, principalmente se olhar a história e olhar lá na Europa, quando começou a surgir a engenharia, digamos assim, eles construíam, faziam uma ponte. Funcionou, não caiu, beleza, vamos repetir desse mesmo jeito. E agora o que a gente pode mexer? Né? E era por aí, era assim que era construído e assim que foi se descobrindo o que podia ser feito, né? E aí entraram os matemáticos para poder entender, né, a matemática da coisa, e aí chegar na engenharia que a gente tem. Viajando um pouquinho aqui, tem um filme aqui que chama O Perfume de Mulher, eu acredito que várias pessoas já tenham assistido, que passa lá em Paris e tem umas construções e tem um desabamento, e desde o começo do filme tem uma sacudida, um assentamento, um negocinho, e, enfim. Imagina se hoje a gente construísse como antes, né? Nossa! Mas voltando aqui ao tema principal, então tudo quer jogar o seu prédio no chão, porque não é uma estrutura natural, né? A gente vê hoje prédios de 30, 40, 50, vai para Balneário Camboriú, você tem prédio aí de 60 andares, sei lá, você vê até na internet aí, né, prédio balançando e tal. Isso não é uma estrutura natural, né? Busca na natureza que elemento tem essa altura toda, né? E com a base tão pequena. Eu fiz uma comparação uma vez em uma palestra que eu dei de uma pirâmide que tinha 100 metros de altura, tá? 100 metros de altura, a gente está falando de um prédio de 30 andares. Mais ou menos, né? Mais ou menos, né? 30 andares, que é perfeitamente possível hoje. A base dessa pirâmide
para que a pirâmide esteja de pé até hoje, é 3 vezes a altura. Ou seja, tem 300 metros de base, vai afinando, né, para ter esses 100 metros de altura. Um prédio hoje tem 100 metros de altura com a base super estreita. Né? Claro, ele está ancorado lá para dentro da terra e tudo isso, mas não é natural. Né? Então a gente precisa mesmo estar atento a esse tipo de situação que vai agredindo o edifício. E se a gente não prestar atenção, essas plantinhas vão crescendo, essas fissurinhas que dão nas quinas da janela, eu tenho certeza que muita gente vai identificar com isso. Essas fissuras horizontais, né, que dão aí entre a viga e a alvenaria, que nascem plantas também. As plantas que nascem nos muros de contenção, muro de arrimo, muro de divisa. Tudo isso, ao longo do tempo, vai degradando cada vez mais a sua estrutura. Ah, mas já tem 20 anos que está lá e ainda não caiu. Ainda bem, né? Mas não deixe chegar a esse ponto. Né? Isso aí a gente nem está falando assim do aspecto visual, né? Para valorização do edifício. Esse prédio mesmo que eu fui inspecionar e que estava com a entrada da garagem, tá? A garagem e a lateral do prédio muito danificada. Poxa, sinceramente, eu como engenheiro jamais compraria um apartamento num edifício assim. Né? E eu acho que quanto mais as pessoas começarem a se dar conta desse tipo de detalhe, elas vão ficar mais seletas, inclusive na compra dos apartamentos. E isso vai mexer, inclusive, no mercado imobiliário. Né? Quanto mais refinadas as pessoas ficam com relação a esses detalhes, mais vão valorizar o que é bom e desvalorizar o que é ruim, porque ninguém quer comprar um apartamento onde vai dar problema. Eu até estive conversando uma vez com um corretor de imóvel e fiquei impressionado assim, com a forma da pessoa pensar. Perguntei, poxa, com relação aí, norma de reforma, norma de desempenho, saber como é que está a qualidade da estrutura antes de comprar o apartamento, né? As pessoas se preocupam por isso. Aí a pessoa me respondeu, Johnson, alguns se preocupam, muito poucos, eles se preocupam mais com o espaço interno realmente do apartamento, nem se preocupam se o condomínio está com taxa extra, se não está com taxa extra, se tem algum problema de estrutura, se não tem, nem se preocupam. E para ser sincero, quando o cara começa a me perguntar muito disso, eu já nem quero vender o apartamento para ele. Então, olha só que nível de sonambulismo a gente vive, né? Uma coisa tão importante como a sua casa, né? O seu lar. Se comprar um apartamento e fazer um investimento alto num lugar que daqui a pouco está te dando uma dor de cabeça tremenda. Né? Então, à medida que as pessoas ficarem sabendo disso, forem se conscientizando, né? E você pode estar se perguntando, poxa, mas como é que as pessoas vão se conscientizar? Né? Através do nosso canal, por exemplo. Né? A gente quer que essa informação chegue para muitas pessoas mesmo, porque assim as pessoas vão se conscientizar, estar mais atenta, fazer mais manutenção preventiva, vai facilitar a vida do síndico, que é principalmente o que a gente quer nesse canal aqui. Né? E voltando, né, além disso, a gente já tem tantas ações, né, da natureza aí que a gente não controla, que é isso que o John estava falando, né? Voltando no que eu falei lá no começo, né? Então não vamos fazer aquelas que a gente consegue controlar, né? Então, ou a gente já tem lá no projeto que tem jardim, que tem telhado verde, que tem tudo isso, ou não vamos colocar, né? Ou já tem, ou a gente faz uma verificação, né, com um engenheiro, verifica de preferência com o engenheiro que foi o que fez o projeto do edifício, né? Se tiver o contato ainda, para verificar com ele, porque ele sabe o limite, até que limite que ele considerou, o que pode colocar ali, né? E a real situação. E tem mais uma coisa, né? Uma coisa é o que estava no projeto lá no começo, outra coisa é o que existe na realidade, né? Porque muitas vezes a gente projeta uma coisa, na hora da execução não sai totalmente como estava no projeto, e além disso, mesmo que a execução, né, mesmo que o projeto estivesse ok, que a execução tenha saído ok,
ao longo da vida da estrutura podem acontecer coisas, como a gente falou, que não estavam consideradas. Então é muito importante que antes de qualquer alteração que for feita, né, principalmente essas alterações de utilização, né, que são alterações muito importantes com relação à carga que vai ser utilizada, que vai ter ali no local, é chamar alguém para verificar qual o estado atual, porque muitas vezes poderia até ser feito se estivesse no mesmo estado lá de projeto. E não pode ser feito pelo estado atual. Então você tem que fazer determinadas recuperações, determinados reforços para poder executar a alteração de utilização. Não, e é muito importante a gente só dar boa noite aqui pro Next. Chegou aí, sempre tá aí com a gente, não é? É isso aí. Importante a gente ter atenção para esse tipo de coisa que a Tatiana está falando, porque essas adaptações, às vezes, por mais que a gente queira, não dá para fazer. Ou não é que não dá para fazer, não vale a pena fazer. E eu vou dar mais um exemplo aqui de carro. Pega aí um carro ano 1990, beleza. Agora os carros têm sensor de ré. Aí você vai lá, vai numa loja de coisa de carro aí, então coloca o sensor de ré, o cara vai lá, fura seu para-choque, coloca não sei o que, passa o cabo aonde não está preparado para passar, passa o cabo, agora seu carro tem sensor de ré. Agora tem câmera de ré, aí o cara vai lá, vai na loja, vamos colocar a câmera de ré aqui no meu carro ano 90, aí fura o carro de novo, não sei o que, põe a câmera de ré. Eu quero pôr um teto solar no meu carro porque teto solar é legal. Aí, poxa, tem carro que tem teto solar? Tem, ele está no projeto que tem teto solar. Aí quando você vai ver, tá entrando água aqui no meu teto solar. Poxa vida, meu sensor de ré está funcionando só 2 pontos, os outros 2 pontos não tá funcionando. Poxa, a câmera de ré, ela tá de pendurada, caiu. É lógico, né? A estrutura do seu carro não estava preparada para poder receber todos esses acessóriozinhos, todas essas coisinhas. E a mesma coisa acontece com a estrutura, né? Ela foi pensada lá atrás para uma determinada condição de contorno, determinada situação. E se você começar a ficar colocando penduricalho nela, pode ser o penduricalho que não te deu problema, mas o fato de você ter colocado ele comece a ser entrada para um problema. Né? Exatamente. E aí seu teto solar lá começa a infiltrar, tá vazando, tá pingando água, te incomoda? Não é bom, mas o problema não é pingar água, o problema é que vai começar a dar corrosão lá, vai dar ferrugem, né? E aí vai ficar um mau cheiro, e aí esse mau cheiro vai apodrecer eu ia falar tapiceria aqui em espanhol, o estofado, né? o enchimento ali do seu carro, o acabamento do seu carro. Então é essa visão que a gente tem que ter, é simples assim, né? Tomar esses cuidados aí. É isso. Bom, acho que era... Isso aí. Se vocês têm alguma dúvida, algum questionamento, algum comentário para fazer, toda terça-feira, né? Terça-feira, às 22 horas, o projeto 322. Então passa aqui, conversa um pouco com a gente, esclarece as dúvidas. Compara, né, o que a gente falar para vocês aqui, vai lá, dá uma olhada no seu condomínio, dá uma olhada no seu prédio, verifica se tem alguma coisa nesse estilo e depois dá um feedback pra gente, conta aí, enxerguei lá uma coisinha assim, agora eu vi a fissura lá e tem mesmo a plantinha nascendo, o que eu faço e tal, né? Se quiser mandar sugestões de tema pra gente, manda um direct pra gente que de repente a gente vai pegar e vai responder, né, fazer um tema completo, uma live completa exatamente sobre a sua dúvida aqui, né? Eu incorporo aqui dentro de alguma outra, né? Conta com a gente aí, beleza? Então é isso aí. Muito obrigada. E até a próxima, pessoal. Até a próxima.